Hoje nós estamos recebendo aqui na Altimob representantes da R. Diniz Construtora e eu começo a conversa aqui justamente com o fundador e presidente da R. Diniz, Dr. Cícero Diniz. É um prazer receber o senhor aqui na Altimob. Igualmente, estamos às ordens. A gente vai contar um pouco da história, dos empreendimentos, de tudo que a R. Diniz já realizou e eu queria começar justamente por isso. Eu tenho esse hábito de ver os prédios ao longo da nossa cidade, ficar pensando, qual construtora será que fez esse prédio aqui? A gente estava conversando aqui antes, a Ednis tem prédios em localizações bem estratégicas aqui na nossa cidade, né? Sim, começamos há mais de 38 anos atrás e temos vários empreendimentos. Nós hoje temos mais de 1 milhão de metros quadrados, o que é uma coisa bastante substancial, então tem muita luta aí passada, né? 38 anos 38 de história, anos. Né? O nosso primeiro edifício foi o Dom Diniz, ali na T64. Então, começamos no Dom Diniz e depois vieram vários outros, como Avalon, Saint-Emilion, Chablis, que é já no Parque Flamboyant. Então, temos vários empreendimentos de sucesso aqui em Goiânia. E depois fomos para Aparecida, onde lançamos o Flora Park, que foi uma obra muito grande, que durou mais de 10 anos, nós ficamos por lá, e lá são 1.320 unidades. É um local maravilhoso, que tem casas e tem apartamentos, com represa, com área verde, é um lugar muito bacana. O Flora Park tornou-se uma referência para a R. Diniz. E agora, recentemente, nós lançamos o Central Park, continuando com a linha Park, né? Aqui na Rua 4 do Centro, que por uma coincidência muito grande, foi a minha primeira obra quando eu formei como engenheiro. Eu fiz a terceira parte do Augusto Hotel. E hoje nós estamos na Rua 4, onde foi o estacionamento do Augusto Hotel. Então, quer dizer, estão retomando ao início aí. Então é isso aí, tem muita história, a gente tem um histórico de muita credibilidade, porque em outras épocas as coisas eram bem difíceis, mas graças a Deus a gente conseguiu superar e estamos aí hoje firme e querendo que o Central Park, que já é um sucesso, nós estamos com mais de 50% do prédio vendido e a gente espera que seja mais um sucesso da R. Diniz. Qual que era a diferença, a principal diferença entre incorporar quando vocês começaram há 38 anos com incorporar hoje? Hoje o desafio é muito maior. Hoje a concorrência também é muito maior. Então naquela época nós a coisa era mais simples. A gente praticamente fazia um prédio com os próprios recursos das pessoas que compravam os apartamentos. Então a gente tinha isso, tinha essa credibilidade para conseguir vender e as pessoas iam pagando e a gente ia construindo, tinha condições de fazer, tinha prazo, tinha tudo como diz sempre antigamente, né? No fio do bigode. Então naquela época era uma coisa bem mais fácil. Hoje eu reputo que é muito mais difícil, porque a concorrência é muito maior, a tecnologia é muito maior, mas também a parte de financiamento, a parte de crédito. Hoje existe crédito, mas não existe o crédito suficiente. Então hoje a gente luta para conseguir o crédito para poder construir. E essa é a grande dificuldade que eu acho que todos os incorporadores passam por isso hoje. Sem dúvida. E o que o senhor considera que seriam as principais marcas, os diferenciais da R. Diniz? Acho que a credibilidade é uma delas, porque construía já com o recurso de outras pessoas, né? As pessoas confiavam tanto na empresa que liberavam o recurso para vocês construírem. Exatamente. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrige, mas credibilidade já é uma, né? Você tem toda a razão, e eu acho que o nosso diferencial, além da credibilidade, é um senso que nós temos de responsabilidade para com o cliente. A gente sempre formou grandes grupos de amigos em função das nossas obras.
A gente tem muitas pessoas que são conhecidas nossas, que moram em prédios nossos. Então a gente tem isso. E os nossos projetos, as nossas plantas, elas são diferenciadas. A gente sempre privilegiou o morador. A gente sempre quis que tivesse algo mais no projeto. E isso, às vezes, até prejudica na venda, porque o apartamento ou a casa acaba sendo maior um pouco, agrega um valor maior e torna-se mais difícil de venda. Mas a gente sempre quis privilegiar o morador, porque no Flora Park, por exemplo, a gente conseguiu isso muito bem, esse diferencial. Nós fizemos no Flora Park uma varanda que não tem em nenhum empreendimento em Goiás da mesma qualidade, do mesmo tamanho proporcional ao apartamento. Então, isso gerou para nós um ganho muito grande, porque as pessoas gostavam da planta, gostavam, e lá é um sucesso absoluto, né? São 1.320, tudo vendido. Então, essa parte do nosso diferencial no projeto também eu acho muito importante. A gente acha que, mostrando para a pessoa aquele apartamento com maior conforto, com maior comodidade, a gente só tem que provar para ela que ela dá conta de comprar. Apesar de ser maior um pouquinho, mas o retorno é garantido, que ela vai ter uma situação de moradia muito melhor. E quais os desafios hoje de construir um prédio no centro de Goiânia? O centro de Goiânia, na realidade, nós acreditamos demais no centro. Então, nós assumimos esse desafio, porque é um desafio. O centro estava desacreditado e a prefeitura, no antigo prefeito, queria já fazer o Centraliza, agora entrou o novo prefeito que também quer fazer a revitalização do centro e a gente acreditou nisso. Como lá atrás nós acreditamos que ia sair o Parque Flamboyant e nós fomos o primeiro a lançar um prédio no Parque Flamboyant, que foi o Residencial Chablis, nós também acreditamos no centro. E estamos tendo muitas dificuldades por ser o primeiro a implantar tudo isso no centro. O que nos cativou no centro? Fora a localização, que eu considero a localização pelo custo do metro quadrado, o melhor disparado de Goiânia, porque lá o custo do metro quadrado que a pessoa vai adquirir é menor que nos outros bairros e ela está a 10 minutos de qualquer lugar de Goiânia. Então, a localização do centro é excepcional. Sim. Então, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E fora isso, tem grandes vantagens que hoje não tem em lugar nenhum, que é a pessoa tem 5 anos de isenção de IPTU, a pessoa não paga o ITBI no cartório, sendo primeira moradia, e outras coisas. Então, a gente acreditou nesse projeto, a gente acredita que o centro é uma excelente localização e estamos lá, estamos com mais de 50% do empreendimento vendido e estamos muito satisfeitos. E a tendência, para a gente falando assim de futuro, é que a RD Diniz continue atuando nessa linha mesmo, de apartamentos de 2 e 3 quartos. A gente chama de segmento popular, mas que vocês têm um diferencial de entregar mais do que o segmento popular costuma entregar. Exatamente. A linha é essa? Eu diria que o nosso popular, o nosso econômico, é um econômico de luxo. Uhum. Então, o que nós estamos fazendo lá no Central Park é exatamente isso. É um projeto maravilhoso. Nós temos rooftop no último pavimento, nós temos uma área de lazer completa, tem academia, tem tudo de um prédio moderno, nós temos lá hoje. E você sabe que no centro não tem edifícios com essas características. Então a gente está inovando, a gente está chegando lá primeiro. E só um parêntese, como nós somos os primeiros, a prefeitura, quando a gente chega para poder pedir a comprovação da isenção do IPTU, por exemplo, as pessoas da prefeitura nem sabem direito como fazer. Então a gente ainda está tendo esse trabalho de ensinar, entre aspas, a prefeitura a fazer todos os documentos e tal, para poder legalizar tudo. O que ela mesma ofereceu. O que ela me ofereceu anteriormente. Mas o caminho é esse, então, seguir nesse modelo de negócio. Sim, nós pretendemos seguir nesse modelo, mas também não descartamos
fazer o modelo Flora Park de Aparecida, a gente não descarta repetir lá em Aparecida mesmo. Grandes empreendimentos em grandes áreas. Em grandes áreas. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Tem mais áreas no Land Bank. Tem. Nós estamos olhando. E aqui no centro é um desafio, igual nós falamos, mas é um desafio muito gostoso, porque a gente está tendo o maior sucesso e o Central Park vai trazer novamente a Air Diniz aqui para Goiânia e com um orgulho muito grande. A gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista, tem mais pessoas da Air Diniz aqui que vão conversar comigo também daqui a pouco, como o Flora Park influenciou principalmente o corretor a conhecer a Air Diniz, né? É isso. Porque os outros empreendimentos que vieram em outros momentos, talvez não tinha essa ligação toda, mas o Flora Park, o corretor conhece a Air Diniz por causa dele, né? Além de tudo, o Flora Park, além de ser muito grande, né, a quantidade de unidades muito grande, igual eu falei, 1.320 unidades, eu acredito que mais de 6.000 pessoas moram lá, como ficou mais de 10 anos lá, né, criou-se todo um conhecimento de todos os corretores, todo mundo conhece a gente lá. E como nós ficamos 10 anos longe de Aparecida, agora nós estamos retornando com o Central Park, então estamos retomando essa parceria com corretores, com todo mundo. Como que o senhor está vendo o mercado imobiliário nesse momento? Com taxa de juros lá em cima, crédito um pouco mais difícil? É isso aí, é um desafio a cada dia. Nós estamos sofrendo muito com tudo isso. Para conseguir crédito é difícil, tudo é difícil. Mão de obra. Mão de obra, hoje um dos grandes desafios é a mão de obra, né? Mas nós estamos conseguindo superar tudo, com muita vontade, com muita resiliência, e até agora estamos indo bem. O Central Park já vai começar a subir primeira laje já o mês que vem. Então, a fundação nossa foi maravilhosa, ficou pronta. Então, o Central Park vai ser uma referência para nós. A gente também está recebendo aqui na Altimob a Fernanda Diniz, que é gerente comercial e de marketing também da incorporadora, e eu queria falar contigo mais sobre o Central Park. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado você por receber a gente, é um prazer. Vamos falar sobre o Central Park então, esse empreendimento, o último lançado pela Air Diniz. Quantos por cento de venda já até esse momento? Mais de 60% de venda, está sendo um sucesso, a receptividade muito boa, né? Um projeto que a gente acertou. A gente trouxe nomes de peso para marcar nosso retorno a Goiânia, né? Então tem sido muito positivo. E agora, nesse novo momento, né, a gente lançou, já tem praticamente um ano, e agora a gente já vivenciou ali mais de 28% de valorização. Então, o cliente que já comprou, ele está vendo o dinheiro dele valorizando, né? O bem dele. Então, isso é muito positivo, a gente fica muito feliz. O que a gente pode falar sobre vantagens que o Central Park oferece para quem está querendo morar no centro? Nossa, o cliente ali, acho que assim, o principal é a localização, né? A mobilidade que o centro traz. Tá a 10 minutos de qualquer lugar de Goiânia, 10 minutos do Flamboyant, né? Então, tá pertinho dos melhores bairros de Goiânia ali, né? Que tem tudo. E o centro também é um lugar que tem de tudo, né? Um bairro tradicional, tem inúmeras coisas para fazer ali, de facilidade, de tudo. Então, tá perto de tudo e consegue se locomover muito fácil, né? A gente está ali do lado da Marginal Botafogo, que te leva a qualquer lugar de Goiânia. Além da mobilidade, que é sensacional, o preço do metro quadrado, que é um diferencial perante Goiânia, né? Então a gente consegue ter um preço de metro quadrado muito bom, e os benefícios fiscais que hoje a prefeitura traz. Então tem o ITBI para primeiro imóvel, que é isento, isso aí o cliente já economiza muito, e o IPTU por 5 anos. Então quando o cliente estiver morando, ele já não paga o IPTU por 5 anos. Então, e ainda, né, para qualquer lugar, se for primeiro financiamento, ainda tem 50% de desconto no registro. Então, o cliente já sai economizando ali muita coisa, né? E lá no Central Park, vocês estão trabalhando com crédito associativo. Isso. Quais as vantagens dessa modalidade? Olha, o crédito associativo, eu sou fã número 1. É importante falar isso mesmo, porque muita gente não conhece ou tem esse vínculo com Minha Casa Minha Vida, né? Acha que é só público econômico, que é um ticket mais econômico, ou um empreendimento
de Minha Casa Minha Vida, né? Então, o crédito associativo hoje ele é muito vinculado a essa modalidade de Minha Casa Minha Vida. Mas não é uma verdade, né? Então, o nosso empreendimento ele é no associativo. O grande X da questão é que o saldo devedor do cliente é congelado. Então, o nosso cliente ele financia agora. Ele já assina com a Caixa, ele já garante o financiamento dele, aconteça o que acontecer. Em 2028, quando a gente entregar, ele já está com o nome dele ali, com o financiamento dele. E o saldo que ele vai financiar está congelado, então não sofre correção pelo INCC. Isso aí fica 40% mais barato do que ele fazer um financiamento futuro, onde, né, ele compra agora, paga só a entrada da construtora e deixa para financiar lá na frente. Esse saldo que ele deixa para financiar, ele é corrigido pelo INCC e às vezes torna um pesadelo depois, né? Acaba acontecendo muito distrato também, tudo. Além disso, o cliente acaba pagando o seguro-obra, né, durante o período de obras, normal. Mesmo pagando isso, ainda se torna mais barato. E esse seguro-obra, o próprio nome já diz, né, traz um monte de benefícios, traz seguro de morte e invalidez e tudo. Garante, a Caixa é como se fosse um sócio da Rediniz, né, então ela garante que a obra vai ser entregue no prazo, traz esses seguros para o cliente, então tem muita coisa boa ali para o cliente, quando ele conhece, ele realmente gosta, né. Uma vantagem que eu vejo, assim, até para o corretor também, né? Que às vezes a pessoa não tem tanto recurso de entrada nesse primeiro momento, e no modelo de crédito associativo, as avaliações geralmente são acima do valor de venda. Então ele consegue dar uma entrada menor, parcelar essa entrada ainda com a consultora também, né? Facilita essa compra, Perfeito, né? Essa aquisição. com certeza. E hoje a gente está justamente nesse momento, né? A gente acabou de receber os novos valores de avaliação da Caixa. Então, a gente já valorizou mais de 28% desde o lançamento e a Caixa trouxe esses novos valores para comprovar essa valorização mesmo. E aí o cliente hoje consegue comprar, às vezes, até 90% de financiamento, né? Então, fica uma entrada muito pequena. E para o corretor, uma vantagem boa, porque se o cliente não tiver, e hoje acontece muito, às vezes nem que ele não tem, mas ele não quer tirar do banco, ele está investido ali, ele quer dar uma entrada menor, tem essa possibilidade, a gente tem essa facilidade desse pagamento, e aí a comissão pode, por exemplo, ficar faturada. Se precisar ficar faturada, em no máximo 60 dias ele já recebe. Então, para o corretor não tem aquela coisa, né, do associativo, vou receber só depois do que o financiamento chegar. O financiamento já está aí, a gente já assinou a demanda mínima, então 40 dias ele já recebe. Então, se precisar... Você estava me explicando uma outra coisa que também, antes da gente começar a entrevista, é que à medida em que o prédio vai sendo construído, o seguro de obra fica um pouco mais alto. E aí vocês conseguem reduzir o valor da parcela de entrada. Tem essa flexibilidade também, né? Porque a pessoa tem um orçamento meio que definido. Então, o seguro-obra vai aumentando, a sua parcela da consultora vai diminuindo para ficar dentro desse orçamento. Tem isso também. Isso. A gente é bem transparente com o cliente, né? Porque não tem por que a gente esconder essa informação, já que é um benefício tão bom, né? Então, a gente é bem transparente com o cliente e a gente mostra, ó, você vai ter o seguro-obra. É importante ressaltar que o seguro-obra ele é pago para a Caixa, né? Muita gente acha que vai pagar para a construtora. Então, a gente é muito flexível na hora de montar esse fluxo. Então, se o cliente tem um valor ali que ele quer pagar no mês, a gente pode fazer uma parcela decrescente, né? Que começa mais alta com a gente enquanto o seguro-obra está mais baixo. E quando o seguro-obra estiver mais apertado para o cliente, mais pesado, né? A gente reduz a nossa. Então, a gente pode fazer isso muito pensando no cliente mesmo, no bolso dele. Então, para o cliente fica ótimo. Falando mais especificamente sobre o Central Park, sobre o projeto em si, como que são as plantas, quais são as disponibilidades que vocês estão tendo depois de 60% de unidades vendidas, o que vendeu mais, o que tem um pouco mais de opção? De 2 quartos está acabando, então assim, foi um sucesso, saiu bem rápido, né? De 3 quartos a gente ainda tem mais opções, mas de 2 quartos hoje está pouquíssimas unidades, mas as 2 plantas foram um sucesso. Muitos corretores que vão até lá, fazem treinamento, falam, nossa, esse empreendimento daria para copiar e colar em qualquer região de Goiânia. Então, isso é unânime. O decorado também, não tem uma pessoa que sai de lá e fala, me passa esse projeto, eu amei, eu quero comprar desse jeito. Então, foi muito, muito bom. São plantas de 55 e 66, né? 2 quartos 55 e 3 quartos 66. Ficou muito redondo, a gente manteve uma varanda, que é nosso diferencial, né? Então, tem suíte, tem varanda, e varanda mesmo,
No nosso decorado tem bancada com churrasqueira, mesa com banco e tudo. Então, o cliente que está acostumado em ver no mercado muito aquela varanda balcão, se surpreende. Então, a gente realmente faz questão de entregar esse diferencial. Em relação ao empreendimento mesmo, né, ao prédio, o pórtico share coberto é outro diferencial que é muito difícil de ver. Às vezes, hoje a gente vê mais em hotel, né? Então, aquela entrada do carro, né, que não precisa, a 4 já uma rua tranquila, não tem muito lugar para parar. Então, para entrar com o carro é muito bom para acessar a garagem ou para deixar um passageiro. Então, o pórtico share também é um sucesso. Quando o cliente pensa o quanto que aquilo vai fazer diferença no dia a dia dele, brilha os olhos. O rooftop também é um diferencial, assim, em vários lugares de Goiânia não tem, né? E a gente conseguiu trazer mesmo nesse ticket. Isso brilha os olhos do cliente também. Então, a gente tem mais de 4 itens de lazer, de gourmet, né, na verdade. Então, 2 lá em cima, que é o espaço pizza e de churrasqueira. E lá embaixo, mais 2 com salão de festas. Então, tem sauna também, que é outra coisa que a gente não vê muito hoje, né? Piscina adulto infantil. Então, são mais de 15 itens de lazer. E a gente trouxe um diferencial, que é o espaço Zen, espaço saúde também, que a gente chama, que vai ser entregue com uma maca. Então, pode tanto trazer um profissional da área da saúde, um laboratório para tirar um sangue, fazer um exame, um fisioterapeuta, ou a própria massagem, né? Então, vira um espaço mulher também. Pé e mão, maquiagem, tudo, penteado. Então, são itens, assim, que abrangem todas as idades, para trazer bastante comodidade para o cliente mesmo. Então, esse espaço, por exemplo, você não precisa mais receber ninguém na sua casa. Você desce lá e resolve o que você tem que fazer. Para criançada de todas as idades, salão de jogos, tem brinquedoteca, tem piscina, tem playground, tem mini quadra. Então, assim, realmente agradou todo mundo. Não tem nenhum cliente que chega lá e fala, mas faltou isso, faltou aquilo. Então, agradou demais. E para quem mora naquele padrão do centro ali mais antigo, né, que não tem lazer, que não tem nenhum desses opcionais, às vezes vai ter uma metragem maior no apartamento, mas acabou ali, né? No máximo você tem um salão de festas no prédio. Mas não quer sair do centro, tem alternativa então ali no Central Park. Os clientes que já estão apaixonados no centro correm para lá realmente para ter esse upgrade de tudo, né? E um condomínio que vai ficar muito baixo. Então, os clientes que moram no centro chegam lá e falam, nossa, eu pago caríssimo, no meu condomínio não tem nada, às vezes não tem nem vaga de garagem. E no nosso empreendimento, tem 2 unidades sem vaga que já foram vendidas, e 2 quartos, 1 vaga, e tem opções de 3 quartos com 2 vagas, até 2 vagas. Então, o cliente que é morador do centro, que vive ali, que já é apaixonado, fica doido, né? Fica muito, muito feliz mesmo. E em relação a quem está comprando o primeiro imóvel, também faz muito sentido levar o Central Park em consideração, né? O que ele consegue comprar, tudo que o Central Park entrega, essas condições facilitadas de pagamento, os benefícios de ter isenção de ITBI, de IPTU quando o prédio ficar pronto. Para o primeiro imóvel é uma excelente escolha também, né? Com certeza. E ainda mais vendo a valorização, né? Então, quando você vê quanto que já valorizou, você pensa, devia ter comprado antes. Então, e para nós que trabalhamos com crédito associativo, o cliente já financia agora. Então, ele tem que pagar o ITBI antes de dar entrada no cartório. Então, já é uma economia, assim, e para o corretor também é ótimo, porque o dinheiro que o cara separaria, o cliente separaria para pagar o ITBI, ele dá de comissão. Uhum. Então, isso é muito vantajoso. Sim. E para finalizar aqui contigo, para quem ainda não conheceu o Central Park, se quiser conhecer, fazer um treinamento e no decorado, como pode proceder? A gente tem o nosso Instagram, que é o Central Park GO. Tem um contato que a gente vai deixar também no site de vocês, né? Que é do comercial, fala direto comigo. A gente agenda tanto invasão, treinamento, a gente faz fluxos do jeito que o corretor precisar, né? A gente está bem aí disponível para isso. Também a gente tem um link, né, com o Drive, que tem todas as informações. Então a gente faz um Drive assim, eu acho ele o máximo, porque se eu fosse corretora eu não ia precisar de ajuda de ninguém, né? Mas a gente está aqui para auxiliar. No Drive tem simuladores, então de todos os tipos, andar alto, andar baixo, andar médio, nascente, poente, 3 quartos, 2 quartos, no financiamento futuro, no associativo. Então, a gente tem tudo ali para deixar redondo para o corretor não ter trabalho com
com nada. A gente sabe que o corretor ele tem que decorar muita coisa, tem que saber de tudo que está acontecendo, é muito drive para ele olhar. Então a gente deixa o mais intuitivo possível, mais claro. É tudo assim, mastigado para o corretor. Tem até peça de divulgação que é só ele postar no status. Então a gente tenta deixar isso o mais fácil possível. E qualquer dia da semana, né, a gente abre todos os dias o stand, a gente está lá para auxiliar. Então, eu costumo falar muito, traz o cliente que a gente ajuda. Porque às vezes o corretor, eu não conheço muito de associativo, será que eu levo lá? Enfim, a gente conhece, a gente ajuda, a gente pega na mão. O corretor pode ser o captador e a gente auxilia tudo ali, dá todo o apoio. O que precisar, estamos à disposição. E onde que é a Central de Decorados? Na Avenida Araguaia, 799. Fica a 200 metros do empreendimento, né, da obra que já está super evoluída. É bom também para o cliente que não mora no centro, ele saber onde fica, né? Então, eu acho isso uma praticidade muito boa, né? Hoje que a gente tem muitos lugares com central de decorados que fica longe do empreendimento, o nosso está a 200 metros. Então, o cliente já vai ali, já dá uma espiada na obra dele e já vê onde que vai ser realmente o lugar que ele vai morar. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Acho que não, acho que é isso. E os projetos futuros, né, da Ednis, que a gente já tem alguns terrenos no Land Bank. O próximo, me perguntam muito, que vai ser no Jardim Atlântico, então os corretores brilham os olhos, ficam ansiosos. Vamos terminar o Central Park, depois a gente vai para esse novo empreendimento e vai ser no Jardim Atlântico, e lá tá bombando, né? Então os corretores ficam muito felizes de saber disso. Então temos aí um próximo empreendimento de sucesso. Agora que você falou, eu fiquei curioso. O que você pode dar de spoiler desse empreendimento no Jardim Atlântico? Olha, a gente vai ter sempre esse DNA, né, da Ednis, que a gente traz desde lá do Flora, que é essa linha parque, né, de empreendimento com varanda, com esse algo a mais. Então a gente quer sempre se posicionar ali no topo do Minha Casa Minha Vida, no teto, né? Então hoje a gente tem a faixa 4, que foi muito bom. Então, sempre a gente gosta de falar o econômico de luxo. A gente não quer ser mais um, a gente quer ter aquele upgrade do cliente, o desejo, o objeto de desejo dele. Então, o que eu posso falar é isso, sempre com a mesma qualidade que a gente já entrega, com plantas bem definidas, bem distribuídas os ambientes. Então, a varanda e essa qualidade do algo a mais, para valorizar a qualidade de vida do cliente. Então, com certeza, no Jardim Atlântico vai ter também. Bom, e para a gente finalizar o bate-papo aqui com os representantes da Erdiniz, eu estou recebendo o Gustavo Maia, que é consultor da construtora, e ela é da Nexus Inteligência Comercial. Prazer te receber aqui, Gustavo. Imagina, o prazer é todo meu, Felipe. Queria saber como é que foi esse trabalho, né? Como é que começou essa parceria, essa consultoria da Nexus com a Erdiniz? O que você já viu da construtora que o mercado precisa conhecer e absorver? Eu tive um contato com a Erdiniz no final de 2024. Foi uma primeira conversa que a gente teve, acabou que naquele momento não estava adequado para a gente fazer um trabalho junto, e aí a gente retomou essa conversa agora em 2025, no segundo semestre de 2025. Mas a Erdiniz sempre foi uma empresa que me chamou muito a atenção, né? Primeiro, pela credibilidade que ela tem no mercado, né? Nós, no mercado de incorporação, é um mercado muito pequeno, que se fala muito, e quando a gente precisa de alguma referência, é muito fácil da gente buscar essas informações. E aí as informações foram as melhores possíveis, né? Então esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção em trabalhar com a Erdiniz. O segundo ponto, o produto. Eu gosto de desafio, né? E eles, como precursores do centro da cidade, apesar do projeto já estar consolidado, ainda existia um desafio ali que era principalmente a aproximação com o mercado vendedor e fazer com que o mercado vendedor entenda como que funciona o modelo de venda do associativo. Que existe tanto preconceito do mercado vendedor, né, em achar que ele está muito conectado ao Minha Casa Minha Vida, em achar que a comissão demora a receber, em achar que é uma venda muito mais difícil de ser feita do que no financiamento futuro. E ali eu fui conhecendo um pouco mais, até para mim foi uma surpresa, que eu não conhecia tanto sobre o modelo, e acabou que eu embarquei nesse projeto junto com a Erdiniz. E como está sendo a recepção a partir da sua chegada nessa consultoria em relação às imobiliárias, à força de venda mesmo? Os contatos estão sendo feitos a todo momento, né, os convites para as invasões, para os treinamentos, e é justamente para poder quebrar esse paradigma, né?
Então, eu fico muito à frente dos convites. A Fernanda é extremamente disponível para poder atender todos os corretores, gerentes, diretores. E eu costumo enfatizar o seguinte: lá na Erdiniz, o corretor só precisa levar o cliente. Como que vai ser feito o financiamento ali, como vai ser feita a venda, toda ela vai ser conduzida internamente. Então, isso facilita muito a vida do corretor. Sem falar que é um produto fantástico, né, que atende muito bem às necessidades do cliente. O seu papel, no caso, é muito identificar todos os pontos positivos que, de certa forma, estão um pouco escondidos, ocultos, e dar relevância para isso. Exatamente, exatamente. É justamente isso, é a gente potencializar, né, as fortalezas que esse produto tem, que a marca Erdiniz tem. Então esse é o principal papel. E a melhor alavanca disso é o mercado vendedor, né? Então por isso nós estamos fazendo essa aproximação. E como que tem sido a abertura que você está tendo? Porque imagino que contato você tem bastante, são muitos anos de mercado imobiliário, você é bastante conhecido. As imobiliárias estão tendo essa abertura, está tendo mais demanda na central de decorados, mais gente treinando, mais gente ofertando a partir da sua chegada? Eu até fiquei surpreso, porque eu achei que teria uma resistência, mas as imobiliárias também estão se adaptando para esse novo momento, né? O modelo associativo, apesar de muito vinculado ao Minha Casa Minha Vida, as imobiliárias estão preparando para esse momento também, porque sabe que o Minha Casa Minha Vida ainda tem muito para acontecer. Mas pegando o gancho desse modelo associativo, quem consegue vender no modelo associativo Minha Casa Minha Vida, com certeza ele vai conseguir vender um produto de maior valor agregado. Já o corretor que vende um produto de maior valor agregado, ele não vai ter dificuldade nenhuma em vender o modelo associativo com toda a estrutura que a Erdiniz oferece. Então, nós não tivemos dificuldade alguma em penetração nas grandes imobiliárias e imobiliárias também que atuam com produtos mais específicos. Você já atuou em diversas incorporações. Quais são os pontos que mais chamaram a sua atenção em relação ao Central Park? Olha, primeiro, a ousadia do projeto naquela localização, né? Precursores, né? O centro tem todo um projeto de revitalização, mas como o Dr. Cícero falou, né? Ele foi também um desbravador do Parque Flamboyant, né? Então, ele enxergou da mesma forma como ele enxergou lá atrás o Parque Flamboyant, ele enxergou o centro, né? E quando eu fui conhecer o projeto, eu comecei a viver um pouco mais dessa atmosfera do centro da cidade, que até então, há muito tempo eu não frequentava. E eu comecei a ver, né? No nosso mercado tem a premissa, né, da localização, localização e localização. E dentro dessa localização, o que a gente busca? Primeiro, deslocamento. Segundo, conveniência. Tudo isso o centro oferece, né? O centro ele tem vida própria. Então ele atende não só aquele público circulante ali da região, inclusive nós fizemos um levantamento, os clientes eles vêm todos ali da área primária e secundária, no máximo terciária, então eles estão circulando ali naquela região e além disso tem essa possibilidade de deslocamento fácil para qualquer região da cidade. Falando sobre o centro, tem algumas atrações no centro que as pessoas saem de longe para ir exatamente ali, porque aquele é um ponto muito tradicional às vezes da cidade, ou porque tem algo que você só encontra ali. Não sei se você tem alguns exemplos, eu tenho alguns, morei no centro muitos anos também, e eu até hoje tenho esses hábitos. Vou te citar um, eu gosto demais, é o melhor enroladinho de queijo da cidade, é no Esfirra Quente na Rua 4. Na Rua 4. Eu saio de onde eu tô, às vezes, hoje eu quero comer um enroladinho de queijo do Esfirra Quente, eu vou lá no Esfirra Quente comer o enroladinho de queijo. E tem o Mercado Central, o Restaurante Popular, fica ali no 74, tem o Mercado Popular, que também é ali bem pertinho. Então, acho que eu falei errado, né? O Restaurante Popular na 72 e o Mercado Popular na 74. Isso. Então, é uma região da cidade que quem é dali não sai dali também, né? Gosta demais de estar ali sempre. E né? Tem um outro, já está liberado o merchan, então eu vou falar então, que é o Bar do Pedro. Para quem não conhece, fica ali na Rua 4, bem em frente ao nosso empreendimento. Inclusive, foi lá que eu tive o primeiro contato com o empreendimento, foi quando eu fui conhecer o Bar do Pedro. O João Vitor Araújo, que é um grande amigo meu, me fez um convite para ir lá conhecer, estava uma roda de políticos lá, tudo mais, e eu fiquei impressionado, é a cara do Rio de Janeiro, em Goiânia e no centro da cidade. Então, para quem ainda não conhece, vale a pena e vai ficar de frente ao empreendimento. Muito legal.
Então acho que é isso, né, Gustavo? Falamos tudo sobre o Central Park, alguma coisa que você queira acrescentar? Não, só fica aqui o convite para quem ainda não conhece o projeto, para quem ainda não conhece a R. Diniz, vão estar todos os contatos aqui disponíveis para vocês e venham nos conhecer. Estamos aqui de portas abertas para recebê-los. A gente volta em breve com mais uma entrevista especial aqui na Ultimob.